A maior das ofensas, o Evangelho e a cultura. Esse é o título do capítulo 1, onde David Platt coloca o quanto a cosmovisão cristã impacta sobre algumas pessoas dentro da nossa sociedade. E entenda a palavra ofensa, citada aqui já desde o título do capítulo, como algo que gera estranheza ou que gera discordância. Por isso que, para falar sobre o capítulo 1, é preciso ter dois grandes entendimentos em termos conceituais. O primeiro deles é saber o que é cosmovisão. Existem pelo menos 6 cosmovisões, são as principais, e para que você tenha um bom entendimento de todo o livro, é preciso que você esteja baseado na cosmovisão cristã. Afinal, esse é um dos tópicos tratados na definição do livro, né? Na categorização do livro, vida cristã, além de conflito cultural. Então, para que você entenda tudo que ele fala, desde a introdução, passando pelo capítulo 1 e os demais, olhe com os óculos da cosmovisão cristã, que eu já vou te falar aqui sobre a definição e dizer também quais as outras. Porque se você passar todo o livro questionando o que ele fala, é sinal que você não definiu qual a cosmovisão que tem. Ou mesmo que você não aceitou a cosmovisão do autor, porque ele escreveu o livro e ele entende que pelo menos 3 são os públicos que leem os livros, né? Os tipos de leitores. O primeiro é que não tem a cosmovisão cristã e que está acessando essa leitura para identificar explicações baseadas na cosmovisão cristã. O segundo são pessoas que se dizem cristãs. A primeira são não cristãos, a segundo público são pessoas que se dizem cristãs, mas que de fato não vivem a vida cristã. E o terceiro público, que é para quem ele realmente escreveu o livro, é para o público que vive a vida cristã, que é cristão, se declara, e que busca mais argumentos para tratar sobre todos os tópicos citados no livro: pobreza, abortamento, pornografia, violência sexual e os outros tópicos já ditos por aqui. Então, baseado na cosmovisão cristã, você deve entender todo daqui para frente. Então, bora lá falar sobre o que é cosmovisão. Então, cosmovisão é uma maneira de você enxergar o mundo baseado em preceitos, mesmo antes de reflexões. Então, para que você tenha uma reflexão sobre algo, normalmente você está baseado em um conjunto de ideias já pré-estabelecidas como verdadeiras. É o seu padrão. A cosmovisão é o seu padrão. A partir desse padrão aqui, você começa a refletir sobre temas: aborto, vida, violência sexual, pobreza. Então, é a partir de uma cosmovisão. Porque se você não tem um padrão bem estabelecido, assim, racionalmente, as coisas começam a ficar bagunçadas. E todos temos uma cosmovisão. Alguns, conscientemente, desenvolve, e mesmo que de vez em quando questione algum tópico daquela cosmovisão, essas pessoas buscam entender porquê daquilo. De outra forma, vai misturar tipos de visões de mundo, e isso bagunça, desde nível individual até a nível nacional, tendo proporcionado distúrbios sociais, pois fica mudando os padrões da sociedade. Então, outras cosmovisões, né? Existe essa cosmovisão cristã, baseada nos preceitos de que Deus é o Criador, é perfeito e que a ele devemos a glória, que seremos julgados por ele e não somos julgadores das seus preceitos, defenderemos a vida, o matrimônio, que somos pecadores. Então, esses são os preceitos, com definições do que é certo e errado de forma objetiva, baseado no Evangelho, que eu já te falo também o que é de fato esse Evangelho, certo? Então, essa é a cosmovisão cristã. Quais as outras? Existe a cosmovisão islâmica, a cosmovisão humanista, a cosmovisão pós-moderna, uma cosmovisão humanista cósmica. Então, cada uma dessas outras 5, né, são 6 principais, as outras 5, elas são basicamente anticristãs. Outra que eu lembrei aqui é a cosmovisão marxista. Então, assim, se você vai fazer considerações, reflexões sobre o tema e não tem clareza de qual padrão que você vai usar para essas reflexões, pode ser que você pegue um pouco dessa cosmovisão, um pouco dessa outra, e se você não tem inteligência e discernimento para entender o que é cosmovisão e quais os preceitos, quais os padrões de cada uma delas, é possível que você esteja suscetível
as influências dessas cosmovisões que são oriundas do que você consome. Existe até uma máxima, né? Lixo que entra é lixo que sai. Então, você pode ter recebido influência de um livro ou de um filme, da novela. Você pode ter recebido influências da universidade, né? De várias cosmovisões. E na hora de opinar sobre alguma situação ou na hora de atuar frente a algum tema, você vai com padrões diversos. E indo com padrões diversos, você vai ser impelido a ir para um lado ou para o outro, de uma forma meio que até mesmo com baixo nível de consciência, né? No nível de subconsciência. Você simplesmente faz aquelas decisões baseado nas influências, nos ideais que você tem, que você absorveu, no que você consumiu, e pode ser que em um dado momento você se veja que não concorda até com aquilo. Ou então você concorda com um tópico e não concorda com o outro. Aí você fica bagunçando a sua cosmovisão, ou então até mesmo criando outras. Na cosmovisão, outras, as 5 fora a cristã, é anticristã. Então, os preceitos de defesa pela vida, de que há um padrão de certo e errado que foi Deus que estabeleceu, baseado no Evangelho, isso aí fica sendo relativizado, né? Então, aí por isso que tem um relativismo moral. Na sociedade atual, existe muito isso de que o certo e errado hoje é uma coisa, amanhã o certo e errado é outra coisa, e que dentro de um mesmo grupo há uma divergência do que é certo e do que é errado. E aí começa a ter padrões diversos. Por que isso acontece? Porque fica baseado em outras cosmovisões, ou então criando cosmovisões, que são os óculos que você vê e que baseia suas decisões e o seu pensamento. A cosmovisão cristã, ela tem como alicerce o evangelho. Então, onde é que está o padrão? Onde é que você encontra o padrão da cosmovisão cristã, que é a maior parte da nossa unidade nacional aqui no Brasil? É no evangelho. E o que é o evangelho? O evangelho são os livros do Novo Testamento, inclusive evangelho significa boas novas. Então, são todos os livros do Novo Testamento principais, né? Mateus, Marcos, Lucas e João, tudo que está escrito ali. Está ali todos os padrões. E, inclusive, nesses 4 livros, Mateus, Marcos, Lucas e João, tem desde a vida, a doutrina, até a ressurreição de Jesus Cristo, que é o Deus que se fez homem. Então, é um preceito da cosmovisão cristã. Deus que se fez homem e que está tudo descrito no Novo Testamento desses 4 livros. Então, isso tudo é o Evangelho. São as boas novas que baseiam toda a cosmovisão cristã. Então, baseado nisso, nós temos padrões de certo e errado, padrões de defesa, para que possamos pautar o nosso pensamento. Na dúvida sobre alguns temas, está tudo no Evangelho. E pautar as nossas condutas diárias, tendo como base Deus, o Criador, buscando a cada dia se aproximar a Jesus Cristo em termos de comportamentos, mesmo sabendo que nós não somos perfeitos, mas somos a sua imagem e semelhança. Mas em virtude do pecado original que aconteceu, né, inicialmente com Adão e Eva, mas que nós também temos esses resquícios, então baseado nisso tudo, temos que glorificar a Deus e viver em busca de comportamentos similares, em defesa da vida, é um dos principais, né? Em glorificar o seu nome, sair da posição do eu para a posição de que devemos contribuir para o próximo, amar ao próximo, e vários versículos eles vão colocando essas ideias de cosmovisão cristã. Há também a necessidade de que mesmo sendo pecadores e errando a cada dia, buscarmos um padrão ético e moral em alto patamar. Até mesmo a busca pela inteligência, pela verdade, pelo saber baseado na verdade objetiva estabelecida nos evangelhos, né? A verdade já está estabelecida pelos evangelhos, na cosmovisão cristã. E nós, baseado nessa verdade objetiva e clara, que já está descrito lá, devemos seguir com a nossa vida e conduzir a nossa sociedade, que em várias instâncias são manifestadas, na instância econômica, na instância de leis, criminal, na produção de falas através dos nossos representantes enquanto políticos. Então, a cosmovisão, ela vai criando até mesmo palavras. No nosso dicionário, tem muito da nossa cosmovisão, né? Com as palavras que a gente usa, ela é muito associada ao que a sociedade pensa. E, baseado nisso, há um padrão ético
importante a ser colocado em prática e é baseado nele que nós vamos olhar para alguns temas sensíveis da nossa sociedade. No entanto, esse olhar a partir da cosmovisão cristã pode ser uma ofensa às pessoas. Voltando aí para o título do capítulo. Porque alguém pode refletir dizendo, não, o aborto é uma questão de saúde pública. A vida não acontece a partir da concepção ali intraútero. Imagina alguém pensando assim, né? Não sou eu. Alguém pode ter esse pensamento. Ou seja, esse pensamento ele demarca outra cosmovisão, não é a cristã. Pois a cristã diz que a vida deve ser defendida no intra e no extraútero. A vida, nós, enquanto médicos, sabemos que o período de formação celular, nos primeiros 5 dias, já acontece. Com 4 semanas de vida intraútero, o coração já dá para ser identificado, né? Já tem a organogênese, que é a formação dos órgãos por volta de 4 semanas, o coração deles. Um pouco mais de semanas, a gente já consegue auscultar o coração, os batimentos cardíacos. Por volta de 10 a 13 semanas, é possível auscultar o coração com um sonar, que é um aparelho de uso médico para verificar qual a frequência cardíaca. E antes disso, através de um aparelho de ultrassonografia, é possível verificar. Há exames para identificação do DNA do bebê, então ele já tem uma unidade por si. Embora tenha uma dependência nutricional e até mesmo metafísica do corpo da mulher naquele momento, intraútero, mas ele já tem indícios, e mais do que indícios, já tem uma grande clareza de que é individual. Então, o corpo da mãe tem outro corpo dentro, que é o corpo do filho ou da filha. Há essa individualidade que pode ser configurada através do código genérico do filho, que já é peculiar, já é dele ali, dos seus órgãos que já estão ali. Então, esses argumentos aqui são de cosmovisão cristã, já há vida ali. Mas outra cosmovisão pode dizer que esses argumentos não são reais. Entenda que a mulher é dona de tudo até o bebê nascer, que ele só tem vida depois. Será que essa cosmovisão diz muito sobre o julgamento moral dos indivíduos e não o julgamento objetivo estabelecido nos evangelhos? Esse julgamento moral baseia, então, uma lei. Porque se não há essa consideração de que é uma vida independente, mesmo que intraútero, se há uma consideração por outros de que aquilo ali ainda é um bolo de célula apenas, de células, então fazer o abortamento nos livra de um julgamento moral. Conduzir isso, proporcionar isso nos livros de julgamento moral, baseado em outra cosmovisão. Mas quem tem a cosmovisão consolidada cristã tende a não fazer isso, tende a defender a vida em todas as instâncias. E isso é relevante. Então, por isso que há uma ofensa, né? Para essa pessoa que tem o entendimento de que não é vida ali, intraútero ainda, bem estabelecida, que não tem alma, por exemplo, para alguém que tem essa cosmovisão, é uma ofensa dizer que tem. Ela não vai concordar. E esse é apenas um dos exemplos, um dos tópicos que o evangelho ofende a sociedade, a depender de quem está ouvindo ali aquela cosmovisão. Então, a ofensa é a reação natural a Deus. Portanto, quem quer seguir com essa cosmovisão, baseando seus ideais de vida, suas ações e suas opiniões sobre os temas, tem que entender e carregar a sua cruz a cada dia, porque o que você falar, baseado nos padrões pré-estabelecidos no Evangelho, soará como ofensa para várias pessoas em vários tópicos, certo? A ofensa é o que é próprio e natural quando se fala do Criador, com C maiúsculo, que é justo, que é único e que ainda é certo em todas as suas atitudes, né? Tudo que Deus define é certo por si. E aquilo de que tarda, mas não falha, é que pode tardar no nosso tempo, mas no tempo dele é certo, porque ele é perfeito. Essa é a cosmovisão, essa é a base, esse é o padrão. E se você busca um padrão de justiça, deve também abominar a injustiça, que é um padrão de Deus, que ele justifica os inocentes e condena os ímpios, né? Condena os criminosos, por exemplo,
quem causa dano à glória de Deus, quem não honra o seu nome. Então ele condena. Inclusive ele abomina essa injustiça. Ele abomina. E nós, enquanto humanos, como que isso repercute baseado nessa cosmovisão? É que também devemos condenar o injusto, mas com um certo cuidado. Agora que eu falei condenar, né, me soou como incongruente do ponto de vista da cosmovisão cristã, pois quem faz o julgamento é Deus. É um problema que nós humanos temos, né? É ter a posição de julgador. Quando a gente atua frente a questionar de forma incisiva e frequente, não, mas por que Deus fez assim? Por que Deus fez assim? Será que isso mesmo é de Deus? Então, quando você começa a questionar o evangelho, você passa da posição do julgado, que somos enquanto pecadores, para uma posição de julgador. E essa posição vai nos afastando de Deus, porque quem é para ser julgado na cosmovisão cristã somos nós, e nós não somos os julgadores. Inclusive, isso tem muito do que baseia o nosso pecado, né? Tem muito do que baseia porque é muito centrado no eu. Se eu centrar minha vida no eu, até tem aquilo, né? Quando você dá com a mão, nem a outra precisa saber. Por quê? Quando nem a outra precisa saber, é uma espécie de dizer assim, cuidado com o ego, né? Se você está fazendo alguma oferta, ajudando outra pessoa, nem a outra mão precisa saber. Quando você dá com uma, nem a outra precisa saber. Isso, de uma forma metafórica, diz assim, você não precisa inflar o seu ego, simplesmente você está agindo em conformidade de comportamento com padrão cristão em que deve glorificar a vida das pessoas. E quando você tem condições, né, financeiras e faz essa oferta para alguém, você está glorificando ao ponto de manter a vida de outra pessoa, pois você está dando alimentação, contribuindo para a moradia. Eu sei que são vários os tópicos sensíveis da nossa sociedade e nós, enquanto indivíduos, né, pensando em uma pessoa, eu, você, não conseguimos atuar sobre todos, mas em conjunto, cada um deixa sua contribuição no seu campo de influência, no seu campo de atuação. O importante é que, de forma constante, baseado na cosmovisão cristã, possamos deixar as nossas contribuições. Se você considera a cosmovisão cristã e considera como influenciador do seu meio, você pode levar essas ideias para o seu meio e essa ser uma contribuição que você dá. Por exemplo, baseado na cosmovisão cristã, levar essa palavra do livro, os argumentos que estão aqui para muitas pessoas através da educação online, é o uso da minha inteligência em prol da propagação e consolidação da cosmovisão cristã. Então, é uma contribuição que eu deixo aqui para consolidar a sua inteligência, seus argumentos. Da mesma forma, se você quer ter uma vida baseada na cosmovisão cristã, você leva esses argumentos para a sua esposa, para o seu marido, filhos, familiares de núcleo ou família estendida. Então, você deixa a sua contribuição no exercício da sua profissão, deixa a sua contribuição na sua produção escrita ou falada, a sua contribuição através das leis, se você é político, partidário, né? Então, aí nós vamos tendo as nossas contribuições para glorificar a Deus em primeira instância, né? Glorificar a Deus e ter essa posição de nos aproximar para contribuir para o estabelecimento das verdades já estabelecidas e que são objetivos do Evangelho. Há uma questão fundamental para viver isso tudo, que é a primeira pergunta que nós devemos nos fazer. A primeira pergunta é: você acredita no Evangelho? Porque, assim, a resposta a esse questionamento é o que vai basear tudo para frente. Se a resposta for sim, pronto, há estabelecida a verdade, já está estabelecida, está tudo ali no Evangelho. E aí, baseado nisso, você pode até de vez em quando ter algum conflito sobre a verdade estabelecida lá, mas está ali, é o seu padrão. Se a resposta for talvez, ou então não acredito no Evangelho, aí pronto, aí muda tudo daí para frente também, porque passa a não valer mais nada os padrões morais. O que vai predominar provavelmente é um relativismo moral, o que você acha certo em um determinado momento, em uma determinada situação. E a cosmovisão não é o que você acha certo, a cristã, é o que já está estabelecido como certo, como verdade. Então, é uma questão fundamental parar e refletir se a resposta é sim para acredito no Evangelho. Pronto, então, baseado na cosmovisão cristã, segue tudo, segue as suas defesas de vida. De outra forma, você vai ficar bagunçado, tendo opiniões diversas baseadas em influências agudas da sociedade, o que faz um distúrbio de unidade, seja familiar,
cada um pensando de um jeito, ou seja, de unidade nacional. Em essas outras visões, que não a cristã, podem ser até ditas como cosmovisões ateias, né? Que elas não estabelecem Jesus Cristo como aquele que pagou por nossos pecados, que foi o Deus que se fez homem e veio até a Terra, né? Essas outras cosmovisões, elas não consideram esse fato, esse evento histórico. E com isso, outras opiniões e atitudes podem ser estabelecidas. E se a gente tiver, com base em situações diversas, em opiniões diversas, ficar mudando de opinião, quer dizer que Deus não está no centro dos nossos padrões. Deus pode estar de forma central em algumas coisas, secundárias em outras, e não cabe isso, esse morno, né? Não cabe isso na cosmovisão cristã. O que cabe é a defesa, pois não é próprio da cosmovisão cristã ficar determinando o que é certo e errado. Tudo já está bem estabelecido. O bem e o mal, o certo e o errado, o moral e o imoral. Por exemplo, como a cosmovisão justifica condenar a violência sexual? Então, uma mulher, ela, por ser feita à imagem e semelhança de Deus, é uma honra, é honrar a Deus, a essa criação, a manutenção da sua vida. Buscar, enquanto sociedade, a que esses eventos não aconteçam, a agressão contra a mulher, é algo cristão, é algo que você, dentro do seu campo de atuação, defender isso seria ótimo, e seria ótimo diante de Deus. Porque você está defendendo a vida, a imagem e semelhança. Mas também seria ótimo a Deus, e tem uma base igual, a defesa da vida desde a sua concepção. Então, é cristão também defender a vida desde a sua concepção. A manutenção da vida daquela mulher que estava sofrendo violência é tão importante quanto a manutenção da vida desde a sua concepção. Então, está aí a cosmovisão aplicada nesse contexto de vida, de manutenção da vida. E existe uma certa ironia da condição humana, que quando a gente enxerga a humanidade, assim, globalmente mesmo, universalmente mesmo, nós vemos virtudes e vemos algo que pode ser melhorado, né? Nós visualizamos a criação, o poder criativo e o poder destrutivo. Criar coisas, por exemplo, elementos tecnológicos para levar informação para muitas pessoas, mas criar coisas também que destroem, como bombas atômicas, né? Nós humanos vivemos essa dicotomia de sermos bons e maus ao mesmo tempo. E como que, mesmo justo e perfeito, Deus consegue nos salvar? Porque se ele é justo, ele justifica aquele que glorifica o seu nome e que é justo, sendo que nós cometemos com frequência erros, quanto indivíduos e quanto sociedade. Então, como é que Deus nos salva sendo assim, sendo imperfeitos? É em virtude de que Jesus Cristo veio até aqui e já pagou pelos nossos pecados, mas cabe a nós aceitarmos isso e buscarmos viver em acordo com o Evangelho, que é a cosmovisão cristã, que é a doutrina cristã. Deus como Criador perfeito e para quem daremos honra e que nos julgará em um dado momento. Em todos os momentos, em todas as nossas atitudes, nós, mesmo sem nível de consciência elevado, percebemos que fazer algo é errado e temos a sensação de culpa, e em outros momentos percebemos que fazemos algo certo e isso nos dá satisfação. Então, o que é isso? É explicável ou não essa sensação de culpa ou sensação de que devemos ir para um outro local, ter uma outra opinião sobre o tema? O que é isso, né? É uma forma que temos no nosso âmago, no nosso centro, que diz que Deus nos impele a fazer as coisas certas. E há uma inconsciência em algumas situações, que mesmo que a gente faça alguma coisa, nós temos um padrão ali, cristão, de que aquela coisa é errada, e nós somos direcionados para um canto para o outro. Isso para algumas situações, né? Se você agora tem uma visão muito clara, né, do que é cosmovisão, você tem maior capacidade de fazer boas decisões. Por isso que ter inteligência, buscar a verdade, é algo cristão também. Buscar a verdade diz respeito a estudar, diz respeito a ter uma visão crítica sobre os estudos, sobre todo o acesso à informação, sobre a conversa. E aí você vai aumentando seu poder crítico, vai aumentando a sua regra intelectual. E isso é ótimo. E se a gente não segue esses padrões já estabelecidos pela verdade objetiva, nós começamos
a ter distúrbios e relativismo moral, escolhendo o que é certo e o que é errado. Aí nós vamos escolher em uma década uma coisa, em outra década outra coisa, e vamos mudando ao longo do tempo. E nós passamos a criar coisas que elas proporcionam dano em algum momento, porque o padrão, em um dado momento histórico, baseado na cultura do momento, ele pode não ter congruência com o padrão de Deus. Então isso pode causar um afastamento do centro, que é Deus em nossas vidas, e da aproximação dos padrões, altos padrões que ele estabelece como primordiais para que nós possamos viver. Mas nós sentimos isso, que é o nosso senso de dever. O senso de dever vai nos cutucando assim por dentro. O senso de dever, eles vão dando indícios de que aquelas atitudes, aquelas ações, aquela maneira de pensar é certa ou errada. E você pode ter essa escolha de seguir na cosmovisão cristã, se você entende o evangelho como a verdade, como a base, e seguir, em um dado momento, terá a vida eterna como o produto dessa vivência atual. De outra forma, se afastando da cosmovisão cristã, como Deus é justo, em um dado momento, o momento da morte, você será julgado como o pecador e que se afastou dos preceitos de Deus, que ele recomendou, que ele colocou como verdade, e receberá a consequência disso, né? Então, a consequência do justo é a vida eterna, a consequência de quem se afasta ou que atenta contra as verdades cristãs é a morte eterna, né? Que é o inferno. Por isso, existem padrões que definem que a pessoa é cristã. Não é como você pensa, é como o evangelho estabelece. O que acontece muitas vezes é adicionar um sobrenome a essa cosmovisão. Por exemplo, cosmovisão progressista, cristã progressista. Você fica colocando coisas para se adequar a algumas coisas que você pensa e não quer refletir, né? Não quer. Se você coloca em xeque algum dos pontos como verdades cristãs, aí você coloca um sobrenome para justificar apenas um dos itens. E você começa a inserir outros tópicos de outras cosmovisões para justificar uma maneira de viver. E isso faz com que você se afaste da verdade absoluta e objetiva. Então, o que define os padrões mesmo é o que já está estabelecido no Evangelho. Se você pensar sobre isso, você se afasta da ideia de que os padrões não são as coisas que você acha que é certo, é o que já está certo. Seguir a Cristo é seguir pelo que ele é, não pelo que você quer que ele seja. É seguir pelo que já está estabelecido e não fazer as concessões que você julga que são importantes. Afinal, Deus é ele e não nós. É o que já está estabelecido e não o que preferimos que fosse. Por isso, buscando sempre a verdade como já está estabelecida, o livro proporciona a que você desenvolva 3 vertentes da defesa dessa cosmovisão e da vivência dessa cosmovisão. A primeira vertente é a convicção de que a cosmovisão cristã é a certa. O segundo ponto é a compaixão. Então, sabemos que somos pecadores e teremos relacionamentos com abalos ao longo do tempo. Mesmo assim, devemos atuar em prol para o desenvolvimento do outro, ajudar o outro em vários aspectos e vertentes, e assim, esses 2 itens basear o terceiro, que é a coragem de fazer isso, né? Adianta ter convicção, adianta ter compaixão sem um ato significativo, né? Para que você tenha esse ato significativo de contribuição, há de se ter coragem, pois o evangelho soa como ofensivo, de forma geral, para a sociedade. Vários dos tópicos do evangelho, das verdades absolutas estabelecidas no evangelho, eles soam como ofensas, por isso você tem que ter coragem de tratá-los. Há uma necessidade de citação aqui de um trecho de Mateus, eu vou ler para você. Todo aquele que me confessar diante dos homens, eu também o confessarei diante do Pai, que está no céu. Mas aquele que me negar diante dos homens, eu também o negarei diante do Pai, que está no céu. Então, isso aqui nos impele a ter a coragem e a pensar também de forma além dessa vida aqui, né? Que haverá um benefício caso você exerça a coragem de se colocar em vários temas. É praticamente, como o autor define, um chamado para uma crucificação contracultural. Você vai atuar em vários momentos
contra a cultura vigente, né? E ela vai ficar mudando, né? Porque não é baseada na cosmovisão cristã. Então, a cultura, nesse momento da sua vida, é uma, e daqui a 5, 10 anos, pode ser que o padrão da sociedade tenha mudado, a cosmovisão cristã não mudou, mas da sociedade mudou, aí você tem que mudar, mudar, mudar. Então, por isso o nome contracultura, porque você não vai ficar atendendo aos parâmetros ditos pela regência de algumas pessoas ou pelo conjunto de ideias de algumas pessoas. Já existe um padrão. E quando ele diverge do que está sendo exercido hoje, aí você é contracultural. Contracultural por vários momentos da sua vida, por vários tópicos. Talvez há uma convergência para alguns, mas a grande divergência para outros. Precisa ter coragem para atuar frente a eles. E o David Platt cita a Elizabeth Charles em uma passagem interessante, que diz assim, que é a verdade atacada em qualquer época que testa a fidelidade. Quando a verdade, baseada na sua cosmovisão cristã, é atacada, é que vai testar a sua fidelidade para com Deus. Se você vai atuar contra, o que é que você vai fazer frente a isso? Você pode atuar frente a todos os tópicos da cosmovisão cristã e não especificamente no que está atacado. Isso demonstra também fraqueza e falta de coragem. E você então deve atacar o tópico que está sendo atacado, que é a inverdade que está sendo estabelecida em busca de um novo padrão que está por ali. Quando a sociedade não consegue atingir os altos padrões estabelecidos por Deus, né? Porque é alto padrão, ele não quer coisa pouca não. Imagina, você quer o quê para o seu filho, né? Ou filha? Você quer que ele tenha alto padrão de ético, moral, de inteligência, e Deus quer isso pra gente, né? Quer que tenhamos um alto padrão. Só que algumas pessoas não conseguem atingir o alto padrão e mais fácil do que buscar o alto padrão é modificar o padrão para baixo, por exemplo. E a sociedade faz isso de forma geral. Em vez de buscar o alto padrão, modifica o padrão e aí começa a configurar a mudança cultural da época, da situação. E aí você deve atuar como uma pessoa corajosa e contra esse novo padrão que está sendo estabelecido, que diverge do padrão alto estabelecido por Jesus, e é aí que configura a sua fidelidade à sua cosmovisão. É basicamente a morte ao eu na nossa condição terrena para dar lugar à vida eterna, que é a consequência do corajoso, do convicto e daquela pessoa que tem compaixão. E em todos os tópicos dessa cosmovisão cristã que forem surgindo ao longo do tempo, nós vamos revelar a nossa competência e fidelidade para atuar em prol dessa manutenção de verdade absoluta estabelecida no Evangelho. E esse é o ponto central, exemplificando o que é a ofensa, é que você vai carregar a sua cruz sempre, pois a verdade estabelecida já de longa data pelo Evangelho, ela pode ter um choque cultural com o momento em que vivemos, e isso revela uma oportunidade para atuarmos em prol de ir contra sobre essas verdades relativas, que, entre aspas, verdades, né? Verdade só tem uma. Sobre o relativismo moral que a cultura tem estabelecido ao longo do tempo. Lembre-se disso, que todos os debates dentro dessa série está baseado na cosmovisão cristã. Você pode questionar aos poucos, eu também posso até, em algum momento, refletir sobre o porquê que é essa a verdade, mas já está claro de que os óculos que você deve enxergar daqui para frente é tudo baseado na cosmovisão cristã. De outra forma, vai ser como assistir um filme, por exemplo, cheio de efeitos especiais e a todo momento ficar dizendo, ah, que mentira, que mentira. Não. Quando você vai assistir um filme de super-heróis, você já coloca o óculos da cosmovisão do filme. Você já coloca os óculos de que há um universo paralelo ali e baseado naquele universo, as verdades daquele universo ali, os padrões daquele universo ali. Mesma coisa que a nossa vida real. Há uma cosmovisão cristã, nós colocamos esses óculos e é baseado nessa cosmovisão, pode acontecer algumas coisas. Qualquer padrão fora disso é fora do padrão cristão estabelecido nos evangelhos, e com coragem e buscando defender esse padrão, se é essa a sua vontade, você já sabe então o que deve proteger, ter convicção, coragem para atuar frente a temas sensíveis dentro do seu contexto, né? Repetindo, não é possível fazer tudo em todos os tópicos que abalam a cosmovisão, mas sempre você consegue se colocar em um contexto familiar, de forma amorosa, educada, em um contexto de redes sociais também é possível fazer isso, ou atuar executando coisas, né? Fazendo ações, desde leis até atitudes no mundo dos negócios. Você é empreendedor, enquanto
funcionário, colaborador de alguma empresa, sempre há margem para que, de forma básica, alicerçada no padrão ético moral de Deus, você contribua para você, para a sociedade e para a glória de Deus. Essa é a cosmovisão cristã que ofende a sociedade em algumas instâncias, tá bom? Abraço, a gente se encontra no próximo capítulo do livro Contra a Cultura.